Não adianta você ver hackzinho na internet de sono dizendo que você vai dormir 4 horas, depois dar um cochilo de 20 minutos e vai estar tudo zero bala. Isso não existe. Antes de mais nada, é fundamental que você entenda. É necessário cuidar da base. O que é a base? É sono, alimentação, exercício físico, tomar água, todas essas coisas que de alguma maneira dão estrutura para o seu corpo. Tá com energia, vitalidade, disposição e por aí vai. Nesse vídeo eu vou falar sobre algumas maneiras para você melhorar a sua performance, abordando tanto do ponto de vista físico como do ponto de vista psicológico. E vai ser muito interessante você olhar de uma visão um pouco mais macro para todos esses pilares e assim lapidar a si mesmo para conseguir performar como você imagina. Me chamo Natália Tezelli e nesse canal eu sempre falo sobre sucesso, realização pessoal e autoconhecimento. Então é interessante você dar uma estudadinha, nem que seja de leve, para entender como o seu corpo funciona. Afinal de contas, nada adianta você ter uma Ferrari nas mãos se você não sabe como dirigir, né? Então, primeira coisa, melhora um pouco a tua alimentação, sempre dá pra gente melhorar um pouquinho. Melhora a qualidade do teu sono, o tempo de sono, a hora que você vai dormir. Inclusive, se você nunca ouviu falar, pesquise na internet sobre ciclo circadiano. Aí você vai entender de que maneira a luz solar e os períodos do dia interferem no seu comportamento e no comportamento do seu corpo. Então, uma vez entrando em contato com esse conhecimento do ciclo circadiano, você vai entender que ao longo do dia existem várias oscilações de comportamento do seu corpo e várias inclinações. Então, naturalmente, no período da manhã, vamos supor que você durma às 11 da noite, 10h30 e acorde às 6h30, 7 da manhã. Se você já levanta da sua cama, abre a cortina e entra em contato com a luz solar, vai ter um pico de cortisol natural do seu corpo, que é um estressezinho muito importante para o seu cérebro entender que o dia começou, que você precisa de energia e naturalmente você vai estar mais inclinado a estar disposto para fazer certas coisas. E logicamente com essa rotina, você não vai ter o mesmo pico de disposição às 8, 9 da noite. Então precisa ficar claro que o corpo é um grande responsável pelo nível de energia disponível para você executar suas coisas ao longo do dia. Por isso, eu quero aproveitar para levantar a seguinte reflexão. Você sabe em quais horários do dia você está com mais disposição para fazer determinadas coisas? Vou dar um exemplo. Pega todas as coisas que você tem que fazer no seu dia a dia. Eu tenho que fazer contato com determinadas pessoas, fazer reunião, ligar para tais pessoas. Ou eu tenho que escrever, exercer minha criatividade, ou eu tenho que fazer coisas operacionais. Pega todas essas coisas que você tem que fazer no seu dia a dia. Perceba em quais momentos do dia você está muito mais inclinado a fazer essas coisas. Vou te dar o meu exemplo. Eu estou muito mais sociável a partir das 4 da tarde. E, logicamente, eu começo a ficar com sono lá pelas 7, 8 da noite. Dito isso, eu sempre busco colocar nesse período todas as coisas que envolvam um contato com outras pessoas. Ligar para resolver alguma coisa, falar com alguém, perguntar alguma coisa, fazer reunião e por aí vai. Nem sempre dá, mas só de colocar essa intenção e ter essa informação já faz com que eu consiga aproveitar muito mais essa energia. Um outro exemplo. Eu percebo que minha capacidade criativa fica muito melhor no período da manhã, logo no início, e no início da noite. Dessa maneira, sempre que eu preciso criar alguma coisa, eu uso esses momentos e busco deixar o período da tarde em que minha criatividade é um pouco mais baixa para fazer coisas um pouco mais operacionais, que não exijam tanto da minha capacidade de criação. Percebe como olhar para dentro e fazer esse autoestudo é muito fundamental para aproveitar melhor a energia do seu corpo? Por isso, tenta anotar ao longo do seu dia quais todas as coisas que você tem para fazer no seu cotidiano, sem considerar tanto as exceções. Pega as coisas mais comuns, mais regulares do seu dia a dia e assim tenta alocá-las em períodos de maior disponibilidade energética, digamos. Então, nos períodos de maior vitalidade, coloca as coisas que te exigem mais pensamento, mais força física e por aí vai. E nos momentos em que você está um pouco mais cansado, logo depois do almoço, coisas mais operacionais. Isso vai otimizar muito a sua energia. Segunda dica para você melhorar a sua performance. Organize os seus horários. Isso é muito fundamental. Então tenha uma agenda, se você ainda não tem, pense nisso para ontem, porque isso vai ser muito importante para você tirar todas as coisas que a sua mente está tentando lembrar a troco de nada, sendo que elas poderiam estar escritas em algum lugar. Então sabe quando você marca alguma coisa com alguém e você fica, putz, preciso lembrar disso? Essa memória fica ali no seu córtex pré-frontal ocupando espaço e não precisaria. Você poderia simplesmente anotar isso em algum lugar para livrar a sua mente dessa informação e assim você ter mais espaço para pensar em outras coisas.
Dentro da sua agenda, sempre classifique os compromissos com prioridades. Então, por exemplo, você tem coisas para fazer que não precisam ser feitas necessariamente nessa semana, nesse mês. Às vezes você tem que lavar um terno, lavar um vestido lá na lavanderia. Não é uma coisa urgente, não é uma coisa para ontem. Então deixa ali como vou fazer em algum momento. As coisas que são mais urgentes para ontem precisam estar com uma certa urgência também na sua agenda. E é interessante que você coloque essas urgências ali para você saber o momento exato em que você vai ter que fazer aquilo. Porque muitas vezes na desorganização, você acaba fazendo coisas que são importantes, mas não são urgentes, e daí naturalmente as urgências vão te deixando cada vez mais ansioso. Como resultado dessa procrastinação daquilo que é urgente, há uma certa ansiedade que fica ali te incomodando ao longo do dia desnecessariamente, já poderia ter resolvido nos primeiros momentos do dia. Também considerando a agenda, vamos à terceira dica, que é aprenda a descansar. Quando eu falo descansar, não é TikTok, nem Instagram, nem Netflix, nem computador. A ideia é que você realmente descanse. E uma forma eficiente de fazer isso é não entrar em contato com telas ou nada que exija sua capacidade mental. Então, claro que ler um livro pode ser uma forma de descansar, mas ao mesmo tempo não deixa de ser uma forma de estimular a sua mente. Então, se você estiver cansado ou cansada, por exemplo, a melhor maneira de descansar é tirar o contato com qualquer coisa que te estimule demais mentalmente. Dá uma volta, vai passear com o cachorro, brincar se você tem um, vai, sei lá, dar uma volta na sua casa, ou deita um pouco, fica ali de olhos fechados, respira fundo algumas vezes. Às vezes 10 minutos, simplesmente deitado, de olhos fechados, ou de olhos abertos, descansando, respirando fundo, vão ser muito mais eficientes para descansar de fato o seu corpo e a sua mente, do que 45 minutos vendo uma série ou vendo um filme. Se você está gostando desse conteúdo, não esquece de se inscrever aqui embaixo e deixar o seu like, afinal isso é muito importante para quem produz conteúdo. Quarta dica para que você tenha uma melhor performance é use o seu corpo com as ferramentas que ele tem para te oferecer para aumentar o seu nível de energia. E aqui eu quero te ensinar uma ferramenta muito legal que fez muita diferença no meu nível de disposição no dia a dia. Sabe que quando a gente fica distraído e ansioso, a gente tende a deixar a respiração mais curtinha. E como consequência disso, a gente diminui o nível de oxigênio dentro do corpo. Menos oxigênio, seu cérebro entende que ele precisa otimizar funções. Então você não fica ali no seu pico de disposição, de vitalidade, de até inteligência, porque você está com pouco oxigênio disponível. Então eu gosto de subir o nível de oxigênio muitas vezes para garantir que eu vou me sentir bem, disposta, com lucidez, bem atenta e não vou ficar estimulando aquele padrão de distração e de ansiedade no dia a dia. Essa técnica que eu vou te ensinar chama respiração acelerada e é uma das técnicas que eu mais gosto de um acervo de várias outras técnicas que eu ensino para os meus alunos. Você vai sentar com a coluna bem alinhada, o queixo erguido e os olhos fechados de preferência. Durante a execução, você vai movimentar principalmente a região abdominal, a região da sua barriga. Então, o ar vai entrar, a barriga vai para fora. O ar vai sair, a barriga vai para dentro. Então, imagina que seus pulmões se expandem, o abdômen vai para fora. Os seus pulmões se retraem, o seu abdômen retorna à posição normal. Só que você vai fazer isso com bastante força e bastante ruído, que a ideia é hiperventilar, aumentar o nível de oxigênio no corpo. Junto comigo. Tenha atenção para fazer a respiração de maneira abdominal e não torácica. Não é isso aqui. É abdominal. Essa respiração feita durante 1 minutinho vai aumentar o nível de oxigênio no seu corpo. Vai te dar uma sensação muito gostosa, muito boa de presença, de estabilidade. E eu super recomendo que você faça ela logo pela manhã ou ao longo do dia, durante a tarde, se você sentir a necessidade. Ponto importante, e é muito fundamental que você tenha isso com atenção e lembre dessa informação. Quando a gente aumenta o nível de oxigênio e o corpo não está preparado, às vezes dá uma tontura, um desconforto. Se isso acontecer, você vai soltar todo o ar e vai ficar sem ar o máximo de tempo que você puder,
Claro, tendo em vista o bom senso, porque isso vai equilibrar o nível de oxigênio e de CO2 no seu corpo e vai fazer com que você não sinta mais tontura. Se você ainda tá com tontura, inspira, solta todo o ar, fica sem ar mais um tempo que com certeza vai passar. Chegamos ao fim do nosso vídeo, espero que tenha sido útil para você. E se por acaso você faz algum hackzinho que eu não comentei nesse vídeo sobre performance, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Se você ainda não está inscrito no canal, não esquece de clicar no botãozinho aqui embaixo e se inscrever, afinal toda semana tem conteúdo novo. Aproveita e deixa o seu like para o YouTube entender que esse vídeo foi legal e distribuir para mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço!